A autoridade aeronáutica indiana publicou um relatório preliminar daquele acidente com o 787 da Air India, ocorrido ali em 12 de junho. Então vou fazer aqui alguns comentários em cima do que eu li do relatório preliminar, e esse relatório traz alguns indícios muito perturbadores para a aviação, quando ele não coloca nenhum problema apontado inicialmente com os equipamentos do 787, evidentemente com todas as redundâncias, com tudo aquilo que a quarta geração, né, desses aviões tem, e todas aquelas estimativas de procedimentos equivocados, de flaps não baixados na posição, o ponto de decolagem do avião, o combustível, a qualidade do combustível que foi testado e não se encontrou absolutamente nada que comprometesse o querosene que estava nesse avião. E como os fragmentos, os destroços ficaram razoavelmente preservados, eu já comentava no meu vídeo inicial de que em um acidente aéreo onde você tem imagens e você tem a possibilidade de recolher os destroços de uma maneira razoavelmente preservada, rapidamente você começa a ter uma conclusão do que aconteceu, né? E é o que já esse relatório preliminar ele já demonstra. Não houve um problema mecânico, sistêmico, elétrico e tal no avião. As causas agora focam na questão humana, no fator humano que estava ali comandando a aeronave. Como em tantos outros acidentes, o fator humano é sempre muito preponderante, né? À medida que a aviação evoluiu tanto, aí nas dezenas de anos, o elo mais frágil passa a ser o fator humano. A decisão das pessoas que estão ali em comando, apesar de terem toda aquela míriade de sistemas, de redundâncias, de auxílios, né, para a operação, a navegação, mas o fator humano continua sendo o que prevalece na maior parte das causas dos acidentes aéreos. Então, vamos aqui para algumas rápidas observações. Este é o relatório da autoridade da Índia. Ele vai fazendo toda uma análise inicial de que se trata, evidentemente, de um relatório preliminar, mas ele já, nesse relatório preliminar, ele trata dos fatos, não necessariamente das causas, né? Ele está tratando do fato. O que eu levantei até agora é isso, levanta todas as características do avião em questão, se ele estava com a manutenção em dia, se todo o histórico, e aí ele vai mostrando como de fato aquilo ocorreu. Ele tem os dados hoje do data recorder, do voice recorder preservados, então ele já faz uma análise de que o avião ele não estava numa atitude que a gente chama de queda, de uma situação abrupta. Não, ele bateu realmente voando, digamos assim, tentando voar naquela situação. Então, vejam, eles vão fazendo todos os ângulos, ele bateu nesse ângulo aqui de 8 graus, quer dizer, apesar de ele estar descendo, mas ele estava, né, tentando manter ali uma atitude ali de 8 graus, e ele vai
na série de destroços, ele vai conseguindo montar a trajetória do avião. E aí vejam, os equipamentos que foram preservados na cabine são muito reveladores do que aconteceu, né? Eles ficaram nas posições finais, onde, olha, vejam, onde eles estavam e tal. E aí chegamos nesse ponto em especial, nessa página, que são os switches de acionamento dos motores, é o controle realmente master, digamos assim, dos motores, que logo no momento em que você vai começar a taxiar e tal, você vai ligar esses switches, e eles têm travas, inclusive de segurança mecânica, para que ele não volte para uma posição de desligamento involuntário. Então você tem um tipo de trava ali que você, fisicamente, você tem que mover essa trava para mudar a posição do switch, seja para on ou para off. Esse dispositivo, ele comanda exatamente o funcionamento de cada motor, ele desliga o fluxo de combustível, toda a parte elétrica, então ele é a chave master, vamos dizer assim, de cada motor, né? Você só vai desligar esse switch exatamente quando você estiver pousado, estacionado, então você vai desligar esse switch. Então, isso é importante que eu diga para vocês num momento como esse, né? E aí eu vou falar o que esse relatório mostrou, que aqui tem todos os tempos, aqui tem os gravadores, né, que foram preservados, né, do data record, do voice recorder e tal. Então isso aqui está muito preservado, isso aqui vai ser muito fácil de chegar às conclusões dos fatos e não das causas, né? Porque veja, tão logo o avião ele deixou a pista, naquela imagem que muitas vezes se vê formando aquela poeira ali no final da pista, ele usou toda a pista possível ali, mas ele sobe em condições normais, flaps no nível 5, tudo normal. Todos os indicadores mostram os motores funcionando perfeitamente, mas tão logo ele começa a subir, há um desligamento de um switch, né, do funcionamento do motor, né, e um segundo depois do segundo. Então isso já é curioso, porque não há nenhum dispositivo mecânico, elétrico, que conseguisse fazer essa chave mudar de posição. Tem que ter sido por um acionamento humano. E o fato de ter um segundo de diferença é exatamente porque é muito provável que a mão daquele que comandou isso, comandou primeiro, e aí ele se moveu para outra chave que estava do lado e comandou o desligamento da segunda chave. Aí é uma observação minha, pessoal, que eu quero fazer o seguinte. Já está comprovado o seguinte. Há o comandante que está na posição da esquerda e o piloto auxiliar que está na posição da direita, no padrão, né? Quem estava em charge? Quem estava em comando? Era o piloto auxiliar. Então, logo ali no briefing ali, o comandante, que inclusive era instrutor tal, designou esse piloto para você vai fazer a decolagem, né? Então, isso se estabelece quem está no comando. Você vai estar no comando e eu vou estar fazendo as funções do piloto auxiliar. Ou seja, eu vou estar aqui na fonia, eu vou estar recolhendo trem de pouso, mexendo com outros equipamentos e tal. Você está focado na questão da V1, V2, quando você faz a rolagem, o avião começa a subir. Então, o objetivo
dessa divisão de tarefas é que quem está no comando fique focado estritamente na decolagem em si do avião. Ele nem fica olhando para onde está a potência, não. Isso está sendo feito pelo piloto auxiliar, que está indicando e cantando para ele, muitas vezes, o que pode estar acontecendo e tal. A sua atenção é total, focada realmente num procedimento que é crítico, que é a decolagem, que é um momento mais crítico que o avião tem, realmente é a decolagem. Por vários motivos que eu já expliquei aqui em outros vídeos. Muito bem. Então, quem estava nessa posição era o piloto auxiliar, mas ele estava em comando. E aí é interessante que há o desligamento dos motores. E o voice recorder, que já foi revelado nessa investigação preliminar, mostra que um dos pilotos, eles não dizem ainda nesse momento qual foi, porque vai ter que ser percebido qual a voz, enfim. Mas um dos pilotos diz o seguinte: por que você fez isso? Né? Desligando. E o outro responde: eu não fiz nada. Então é algo muito curioso, porque alguém detectou ali, evidentemente, porque os motores começaram a ter menor tração ali, imediatamente a partir daquele desligamento. Já se sabe que a APU começou a funcionar, o hatch já foi imediatamente, 5 segundos depois, o hatch que fornece energia no caso de falha de 2 motores. Então, imediatamente eles voltaram a ter, por exemplo, energia. E essa comunicação na cabine é muito curiosa, porque um diz: por que você fez isso? Então ele viu que havia tido desligamento e ele disse: eu não fiz nada. E aí o que o data recorder indica? Que houve o religamento, os switches foram para on, novamente religando os motores. E o que os dados indicam é que os motores iniciaram o processo de religar as turbinas, mas isso leva vários segundos. Um dos motores religou rapidamente e começou a ter uma certa tração. O outro ainda ficou tanto quanto precisando de mais combustível para tentar, mas os computadores que controlam o religamento, e isso é automático dos motores, funcionaram perfeitamente. O problema é que ele estava baixo demais e ele começou a perder a altura. Mas um dos motores já estava tentando ganhar tração, né, enquanto o outro ainda estava tentando nesse processo. Mas a posição final que foi encontrada nos destroços é que esses switches estavam no on, ou seja, estavam religados. O que bate com o data recorder, que mostra que, segundos depois de terem sido desligados, eles foram novamente ligados. Bom, então, o que eu vou dizer para vocês é muito difícil, mas, dado as circunstâncias, os dados que nós já temos, nós vamos ter que caminhar para uma investigação de um possível suicídio. Sim, como já aconteceu, infelizmente, em outros casos, que alguém ali tenha premeditadamente decidido cometer um suicídio. Na posição que nós estamos ali, que está reportado, que você tem quem está no comando, ele está muito focado nos parâmetros daquilo que está acontecendo, porque ele está olhando ali o horizonte, vendo o que está acontecendo e tal, sentindo que o avião está subindo e tal, naquele momento crítico. Na minha opinião, seria muito difícil que
que está no comando ali, ele tivesse, mesmo que ele imaginasse uma questão do suicídio, que ele tivesse exatamente essa frieza dele estar fazendo isso e ao mesmo tempo ele desligar os switches. Quem é que estava mais desocupado, entre aspas, nessa função mais crítica? Era o comandante, de fato, que estava na posição de piloto auxiliar. Ele teria muito mais tempo e condições de, avaliando o que está acontecendo ali, desligar os switches. Então, no meu julgamento, provavelmente vai se mostrar que a voz que aparece, por que você fez isso, é de quem estava no comando, que era, na verdade, o piloto auxiliar. E provavelmente foi ele que religou os motores numa tentativa ainda de tal. E ainda tem a fase final, quando eles fazem Mayday, Mayday, no power, no trust, né, quando se diz, vai ter que se verificar se foi realmente quem normalmente comanda a fonia quem está nessa função auxiliar, ou se foi o próprio comandante que, vendo essa situação dele se aproximando do solo, ele tentando arranjar um lugar ali mais descampado para tentar talvez ganhar tempo para ele não bater em alguma coisa, porque talvez em 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos a mais, talvez o avião tivesse ainda condição de sair dessa situação. Foi por muito pouco, talvez, que ele não conseguiu reverter uma situação dessa. Então, o que fica aqui para vocês. Obrigado para quem acompanhou o vídeo até esse ponto, mas eu volto a finalizar aqui para vocês. Nesse acidente, o fator humano agora se torna a variável chave preponderante para a causa desse acidente. A tecnologia, tudo aquilo que a gente imagina de redundância, de tal, não consegue, muitas vezes, entender o comportamento humano. Naquele voo lá da Malásia, também se tem isso hoje, como principal fator, que o comandante que estava ali queria, de fato, cometer um suicídio e levou aquele avião simplesmente para um ponto de não retorno, né? O que tudo indica. Mano, quanto mais se estuda aquele voo da Malásia, pelo perfil psicológico, no caso específico daquele comandante, que ele estava bastante abalado, uma série de fatores, e ele decidiu cometer o suicídio. Já tivemos outros casos, como um piloto, um primeiro oficial ali da Lufthansa, que tinha problemas de visão e decidiu realmente interromper ali a vida e levando o avião. Tivemos um caso, tempos atrás, também no Paraguai, do outro. Então, o fator humano não é desprezível hoje na aviação comercial. Forte abraço.